Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai fazer um mergulho num tema que é, assim, a espinha dorsal da atividade notarial. Vamos cobrir os cadernos 1 e 3 do projeto. Isso. O primeiro é sobre o tabelião de notas e a função notarial. E o terceiro, sobre a lavratura dos atos notariais. A nossa missão aqui é ir um pouco além daquela visão do tabelião como, sabe, um mero burocrata. A gente vai explorar uma ideia que o professor Lessa apresenta que eu achei fantástica. A do arquiteto jurídico? Exatamente. O tabelião como um arquiteto que projeta e constrói a segurança dos negócios. E depois, claro, vamos ver como essa arquitetura é de fato erguida na prática, ato por ato. Isso aí. E o desafio é justamente esse, né? Conectar a teoria, a filosofia da função notarial com o rigor técnico da execução. Não basta saber a lei, tem que entender como ela se aplica em cada cláusula. E sempre com aquele foco Naqueles detalhes que a FGV adora explorar para separar os candidatos, né? As famosas pegadinhas. ótimo. Para começar, o material traz uma frase de impacto que, para mim, já clareia tudo. Diz assim: o registrador de imóveis cuida do patrimônio, o ter. O tabelião de notas cuida da vontade, o querer. Isso muda tudo, né? Totalmente. Coloca o foco na pessoa, na intenção. Muda completamente, tira o tabelião daquela imagem antiga de um carimbador e o posiciona como um gestor de vontade, sabe? Um garantidor da autonomia privada. Sobre garantir que o que a pessoa quer se transforme em algo que ela tem, mas com segurança jurídica. Perfeito. E essa gestão, como o material descreve muito bem, segue um ciclo da vontade que tem 4 etapas fundamentais. Vamos passar por esse ciclo, então. Imagina uma situação bem prática. Um pai quer garantir a casa para o filho, mas, claro, ele quer continuar morando lá. Ele chega no cartório e fala, de forma simples, quero passar a casa para o meu filho. Como começa isso? Começa na primeira função, a função auditiva. O tabelião vai primeiro ouvir esse desejo inicial que é leigo, é genérico. Passar a casa pode ser muita coisa, né? Venda, doação, testamento. Exato. A função dele ali é captar a essência do que a pessoa realmente busca. Ele não é um mero receptor de ordens. Certo. Ele ouviu, e aí imagino que ele não pode simplesmente fazer uma doação pura e simples, senão o pai corre o risco de ser posto para fora no dia seguinte. Precisamente. Aí entra a segunda função, que talvez seja mais nobre, a aconselhadora. O tabelião age como um consultor jurídico, imparcial. Ele explica as opções. Isso. Ele vai dizer, olha, para o que o senhor deseja, o instrumento jurídico mais seguro é uma doação com reserva de usufruto vitalício. Ele traduz a vontade para o juridiquês, explicando que o filho se torna o nu proprietário, mas o pai tem o direito garantido de usar o imóvel até o fim. É fascinante. Ele não só executa, ele orienta. É um trabalho de tradução mesmo. E depois que ele aconselha e as partes concordam, Aí entramos na função formadora. É o momento da arquitetura de fato. O tabelião vai redigir a escritura com toda a técnica, cumprindo os requisitos de validade. e por último, O arremate final, a função autenticadora. Com a assinatura e o selo, ele confere fé pública. Ele transforma aquele desejo inicial numa prova. Uma prova ampla, robusta, que dificilmente vai ser contestada. É a justiça preventiva na sua forma mais pura. essa ideia de justiça preventiva é muito poderosa. Em vez de remediar um problema no judiciário, ele evita que o problema sequer nasça. Mas onde a gente encontra a base legal para tudo isso? A base principal está na Lei 8.935, de 94, a Lei dos Notários e Registradores. E o material do professor Lessa faz uma distinção ótima aqui. Que seria? O artigo 6º é como se fosse a alma da profissão, a missão. Ele diz que a função é formalizar juridicamente a vontade das partes. É o propósito, sabe? Entendi. O propósito. E o artigo 7º? O artigo 7º é o corpo, é a prática. Ele estabelece o monopólio, quer dizer, as competências que são exclusivas do tabelião de notas.
Só ele pode lavrar escrituras, testamentos públicos, atas notariais. E reconhecer firma, autenticar cópias. Exato. E é justamente aí, nessas competências exclusivas, que a FGV arma suas ciladas. Vamos falar da autenticação de cópias. A regra é a exclusividade. Mas a gente vê advogados, servidores públicos. Como fica isso? Excelente ponto. É aí que mora a pegadinha. A regra geral do artigo 7º, inciso 5, é a exclusividade. Mas existem exceções muito específicas. Quais são? A primeira é a Lei da Desburocratização, de 2018. Ela permite que um servidor público ali no balcão da repartição ateste a autenticidade de uma cópia para um processo administrativo, comparando com o original. Ok, âmbito administrativo. E a outra? A outra está no Código de Processo Civil, artigo 425. Ela permite que o advogado, sob responsabilidade pessoal, declare a autenticidade das cópias que ele junta num processo judicial. A chave é o contexto. Entendi. Administrativo ou judicial. Fora disso, a competência geral continua sendo do tabelião. Perfeito. Agora tem outra pegadinha que é bem mais recente. O material chama de explosiva. A questão da arbitragem. A lei mudou, né? Sim, o Marco Legal das Garantias, de 2023, inseriu o artigo 7º-A na lei, prevendo a atuação do tabelião como árbitro. Foi uma novidade enorme. Então, pela lei, o tabelião pode ser árbitro. Pela letra fria da lei, sim. Contudo, e aqui atenção máxima para a prova, o Supremo Tribunal Federal na ADI 7588 deu uma liminar e suspendeu a eficácia desse dispositivo. Uau, peraí. Então a lei existe, tá no papel, mas o STF mandou parar tudo. Exatamente. O entendimento preliminar é que a atividade de julgar, que é a essência da arbitragem, seria incompatível com a função notarial, que é de ser imparcial na formalização da vontade, não na decisão de um conflito. Isso é o tipo de detalhe que derruba um candidato. Com certeza. A resposta correta hoje seria: a lei prevê, mas a eficácia está suspensa pelo STF. Na prática, hoje, o tabelião não pode atuar como árbitro. É uma informação quentíssima. Fica claro como a função do tabelião dialoga com todo o direito. No civil, ele guarda a forma, como no artigo 108, dos imóveis acima de 30 salários mínimos. E no processo civil, a ata notarial. Sim, a ata notarial ganhou muita força com o CPC de 2015. O artigo 384 a colocou como um meio de prova potentíssimo. É o instrumento pelo qual o tabelião constata um fato com fé pública. Tipo o conteúdo de um site ou mensagens de WhatsApp. Exatamente. Ou o estado de um imóvel que está causando infiltração, ou até a posse de alguém num terreno para fins de uso capião. Mas aqui tem outra nuance que o professor Lessa destaca. A ata prova o fato, mas não cria o direito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ata vai criar uma prova robusta de que, por exemplo, alguém ocupa um terreno há 15 anos. O tabelião vai descrever o que ele viu: a cerca, a casa, a plantação. Esse é o fato. Certo. Mas a ata, por si só, não torna essa pessoa proprietária. O direito de propriedade só vem depois com o registro da sentença de uso capião lá no cartório de imóveis. A ata é um degrau, não o destino final. É crucial distinguir a prova do fato da constituição do direito. Perfeito. Já entendemos o porquê e o que da função. Agora, vamos para o como. Como isso tudo acontece no dia a dia? É aí que entra o caderno 3. Exato. E o ponto de partida é o artigo 215 do Código Civil. Ele é um manual de instruções de qualquer escritura. São 5 requisitos essenciais. Os pilares da construção. Isso. Primeiro, data e local. Parece óbvio, mas é fundamental. Segundo, a qualificação completa das partes. E por que essa insistência toda com a qualificação, principalmente com a certidão de casamento atualizada? Porque o regime de bens define quem pode vender. Se uma pessoa casada em comunhão universal tenta vender um imóvel sem assinatura do cônjuge, a venda é nula. A certidão atualizada, geralmente com validade de 90 dias, é a segurança do tabelião e do comprador. Faz todo sentido. Ok, terceiro requisito. A manifestação de vontade.
Quarto, a leitura obrigatória do ato. E, por fim, o quinto pilar, as assinaturas. E dentro das assinaturas tem um procedimento muito importante: a assinatura a rogo. E se a pessoa não sabe ou não pode assinar? O direito não pode desamparar. A assinatura a rogo é a solução. O rogante, que é quem não pode assinar, escolhe alguém de confiança, o rogado, para assinar por ele. Na frente do tabelião. Sim, o rogado assina e, para garantir que a vontade era mesmo do rogante, o tabelião colhe a impressão digital dele, geralmente do polegar direito, ao lado da assinatura. É um ato que garante a inclusão. E para chegar nesse ponto, o tabelião já fez uma bela investigação de documentos, né? O princípio da cautela. Exatamente. Ele é o guardião da segurança. Identidade, CPF, certidão de estado civil, se for empresa, o contrato social e, para o imóvel, o documento mais importante de todos, a matrícula atualizada com validade de 30 dias. A matrícula é o RG do imóvel, conta toda a história dele. E com a tecnologia, esse arquivamento de papelada mudou. Muito. A tendência é flexibilizar. Com sistemas como a Sensec e o ENR, o tabelião verifica muita coisa online. Ele pode consultar a base de dados oficial e dispensar a guarda da cópia física, mantendo só o registro digital da consulta. É a modernização a serviço da eficiência. E falando em modernização, os atos eletrônicos, via e-notariado. Hoje dá para comprar um imóvel sem sair de casa. Como a segurança é mantida nesse ambiente? Com um protocolo bem rigoroso. São 3 elementos-chave. Primeiro, a videoconferência notarial, que é gravada e substitui a presença física. Nela, o tabelião confere tudo. Identidade, capacidade, se a vontade é livre. Segundo, a assinatura digital, que pode ser o certificado ICP Brasil ou o certificado notarizado, que o próprio cartório emite. E, por fim, cada ato recebe uma matrícula notarial eletrônica, a MNE, que é um código único para rastreabilidade. E essa tecnologia criou um quebra-cabeça, né? Se eu posso assinar de qualquer lugar, qual tabelião é o competente? A lei teve que intervir para evitar uma guerra de cartórios. Exatamente. E a solução é uma das maiores pegadinhas de prova hoje. A regra que está nas normas do CNJ para escrituras eletrônicas de imóveis é clara. A competência do tabelião do local do imóvel ou do domicílio do adquirente. E ponto. Vamos ao exemplo do material que é ótimo. O comprador mora em Salvador, na Bahia, o imóvel é em Manaus, ou Amazonas, e os dois, vendedor e comprador, estão de férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. Quem pode fazer essa escritura? Apenas um tabelião de Salvador, domicílio do comprador, ou um tabelião de Manaus, local do imóvel. O tabelião de Gramado, onde eles estão fisicamente, é absolutamente incompetente para lavrar esse ato eletrônico. A presença física dele se tornou irrelevante para definir a competência nesse caso? Exato. É uma regra que precisa estar na ponta da língua. Ok, muita informação valiosa. Vamos resumir. Se alguém tivesse só 1 minuto antes da prova, quais seriam os pontos de ouro da nossa conversa? 4 pontos. Primeiro, a função. A atividade notarial é, na sua essência, preventiva. Ela existe para criar segurança e evitar litígios. Certo. Segundo, A estrutura da Lei 8.935. Artigo 6º é a missão. Artigo 7º é o monopólio, os atos exclusivos. E o 7º-A das novas competências, sempre com aquele asterisco de que a arbitragem está suspensa pelo STF. terceiro e quarto. Terceiro, a lavratura. A espinha dorsal é o artigo 215 do Código Civil, com seus 5 requisitos. E quarto, as pegadinhas da FGV. Revisar mentalmente. Arbitragem suspensa, autenticação com exceções para servidores e advogados, ata notarial prova o fato, não o direito, e a competência eletrônica para imóveis é o local do bem ou domicílio do adquirente. Como o professor Lessa sempre diz, é o domínio desses detalhes que diferencia os candidatos. Sem dúvida. São esses pontos que garantem a aprovação. E toda essa complexidade e tecnologia nos levam a uma reflexão final, né? Sobre o futuro. Sim. Levando uma questão importante. No mundo onde a inteligência artificial pode preencher formulários e até redigir cláusulas, qual se torna o valor insubstituível do tabelião? Onde ele ainda é essencial. Talvez a resposta esteja na sua função mais humana, aquela que a máquina não replica.
A capacidade de ouvir um desejo, de aconselhar com empatia e de garantir que a vontade real, com todas as suas nuances, e não apenas dados frios, seja formalizada com segurança para a paz social. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!